Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Nas videoaulas anteriores, nós acompanhamos a experiência de Camilo Castelo Branco, relatada no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. A partir de agora, uma nova jornada começa na Colônia Esperança. Olá, estamos mais uma vez na sua presença para trabalharmos mais uma videoaula sobre o suicídio como falsa solução. Na videoaula de hoje nós trabalharemos o socorro da misericórdia divina não substitui a necessidade de transformação interior. Nós vimos na videoaula anterior que o suicida que está no Vale dos Suicidas, ele está sob a ação da misericórdia divina. Depois que ele é internado na colônia da Cidade Esperança, ele vai passar por uma série de tratamentos. Esses tratamentos são importantes para que ele possa se restabelecer, mas toda ação dos benfeitores não substitui a necessidade de transformação interior, como nós veremos nesta videoaula e em futuras videoaulas também, esse assunto importantíssimo que é a transformação interior. Então vejamos o relato do Camilo Castelo Branco, que foi socorrido. Na videoaula anterior nós vimos o início do socorro dele, onde ele relata que a energia vital, ele começou a sentir desmaio, significando que a energia vital estava se extinguindo, e menos de 24 horas depois ele foi levado pelo comboio que foi até o Vale do Suicida e os levou para a colônia Cidade Esperança. Então nós veremos agora todo o socorro que se dá na colônia da Cidade Esperança. A colônia Cidade Esperança é uma colônia que fica nas regiões umbralinas, especificamente para atender espíritos suicidas. Ela está sob a supervisão de Maria de Nazaré, que vive nas altas esferas da Terra, e a supervisão direta de Maria de Nazaré, e é supervisionada por espíritos ligados à Índia, espíritos que têm uma capacidade de controle mental já desenvolvida durante milênios e que ficam nessa colônia para auxiliar energeticamente os espíritos. Então na videoaula de hoje nós trabalharemos alguns detalhes sobre isso e desdobraremos isso nas futuras videoaulas. Vamos ver novamente o relato de Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Amaral Pereira. Ele diz: com surpresa, verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados neles entravam e deles saíam em afanosa movimentação. Todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais LSM. Dir-se-iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Então nós já estamos vendo aí pela descrição do Camilo Castelo Branco que havia nessa cidade, como ele diz, graciosas e evocativas na sua estilização superior, nobre superior,
traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco como que asfaltadas de neve. Então ele já está descrevendo uma colônia que é produzida pela ação psíquica dos espíritos superiores que a administram. Mesmo que seja para atender espíritos suicidas localizados numa região umbralina, os espíritos benfeitores que administram criam o belo a partir do mesmo fluido cósmico universal que nós trabalhamos em videoaulas anteriores. Eles criam esse ambiente, claro, já voltado para o belo, porque o psiquismo deles já estão voltado para o amor, para o bem, para o bom e para o belo, para atender esses espíritos que alcançaram esse estágio de superação das próprias dificuldades a partir dessa ação maior da misericórdia divina. Continua Camilo dizendo: tratava-se da sede do departamento onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção, como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir, com solicitudes maternais, aquele que foi o Redentor dos homens. Então aqui ele coloca muito claro que a colônia é uma das mais importantes agremiações, significando que existem muitas outras colônias semelhantes à Cidade Esperança, porque muitas vezes as pessoas leem Memória do Suicida e acham que é o único do planeta todo, né? O Vale dos Suicidas, a colônia Cidade Esperança. Na verdade, ele é para atender os espíritos dessas regiões que nós já abordamos em videoaulas anteriores, espíritos ligados ao Brasil, Portugal, Espanha e colônias da África. Com certeza existem muitas outras ligadas a outros países, ligadas a países do Oriente, mas todas elas estão sob a supervisão do Espírito Maria de Nazaré, que recebeu essa missão do próprio Cristo, que a convidou para coordenar a ação especificamente para os espíritos suicidas. Pelo amor maternal, essa energia do amor maternal que ela tem em grande intensidade para acolher de forma bem fraterna o espírito suicida. Conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali, deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo, como o local em que jazeram os nossos despojos. Então, todo um centro de triagem, de matrícula, onde os espíritos vão ser fichados, cadastrados, devidamente recambiados para determinados locais específicos. Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição suprimiria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Como nós vimos na videoaula anterior, muitas vezes o espírito é socorrido totalmente dementado, totalmente inconsciente. E aí ele não tem como falar por ele mesmo. Então o chefe da expedição faz o relato de acordo com a necessidade do espírito. Tão árduo trabalho, em torno de toda uma falange, levara quando muito 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos,
graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao feito. Exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens neles existentes e que devam ser retidos e conservados. Aqui uma curiosidade muito interessante. Esse livro foi psicografado em 1926 e foi publicado em 1946. O que o Camilo está descrevendo aqui é o aparelho de DVD, ou talvez até mais sofisticado, o chamado Blu-ray, ou outros que ainda nem foram desenvolvidos na Terra. Como ele diz, era um disco, um álbum singular que gravava imagens e sons. Então, é um aparelho de DVD moderno, né, que foi desenvolvido a partir da década de 90 do século passado. Olha quantos anos levou para que essa tecnologia do mundo espiritual fosse trazida para o mundo físico. Então é muito interessante. Agora, essa descrição acontecendo em 1926, onde nessa época só existia aqueles discos de vinil grossos, pesados, que rodavam em rotação 76 e só gravava a voz, né? Os filmes eram rudimentares na época, então ele faz comparação aos discos que gravam som e aos filmes da época. E hoje nós temos tudo gravado de forma magnética num DVD. Isso é muito interessante, que comprova a veracidade do fenômeno mediúnico. Como que Ivone Pereira poderia inventar algo assim? Apenas uma curiosidade para a gente ver a beleza do fenômeno mediúnico acontecendo, e praticamente assim, nem ficção científica nessa época se produzia nesse nível. Então é claro que é o relato de algo profundamente verdadeiro, que mostra que as tecnologias, tudo que existe na Terra, no mundo físico, começa primeiro no mundo espiritual, e do mundo espiritual vem para o mundo físico, e não o contrário, como alguns médios vêm colocando, como se o mundo espiritual fosse uma cópia do mundo físico. É simplesmente o contrário. E o que nós temos no mundo físico é extremamente rudimentar ao que existe no mundo espiritual. Então hoje, por exemplo, no mundo espiritual existem aparelhos com muito mais sofisticação do que esses que estão... tudo isso que está se passando acontece nos anos 10 do século passado, do século 20. Então o Camilo vem descrevendo tudo o que aconteceu. Eles foram socorridos por volta de 1910, 1915, por aí. Então eles foram socorridos nessa época, e ele vem descrevendo tudo aquilo que era a tecnologia do mundo espiritual nessa época. Com certeza hoje é inimaginável para nós concebermos a tecnologia que tem no mundo espiritual. Agora, o interessante é que nós já temos no mundo físico aquilo que existia no mundo espiritual, com 90 anos de atraso, mas hoje nós já temos essa tecnologia que vem se aprimorando gradativamente. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Então vejamos que aqui ele é mais sofisticado, porque ele capta o pensamento do espírito. Então o espírito bastava pensar, o aparelho captava e registrava sob a forma de imagens e sons. Agora vamos ver já um relato do Camilo Castelo Branco, depois do reconhecimento da matrícula, o que acontece com eles. Então eles são atendidos
são matriculados, é registrado tudo aquilo que aconteceu com eles desde o suicídio até aquele momento, nesses discos especiais, semelhantes ao nosso DVD, ao Blu-ray, que é essa tecnologia mais moderna que o DVD. Então, depois disso tudo, cada espírito vai ser encaminhado para um departamento específico. Então aqui ele vem fazendo a descrição desse departamento específico onde ele vai ser instalado. Então ele diz: com efeito, lá estava a indicação necessária, intestando a arcada principal, norteando o recém-chegado por auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. A um e outro lado destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Então, dentro do departamento hospitalar havia o manicômio, o isolamento e o Hospital Maria de Nazaré. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela do centro, onde também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Então nós vemos aí pela descrição do Hospital Maria de Nazaré que é um hospital belíssimo, muito mais bonito que qualquer hospital moderno numa cidade, por mais sofisticada que seja hoje. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Então aqui ele vem descrevendo, todo o socorro, o carinho que eles estavam recebendo. Recebeu esse caldo, e é interessante quando ele diz que cada um sente o sabor que mais lhe convida ao prazer do paladar. Isso é muito interessante, as bênçãos que existem no mundo espiritual. O caldo era o mesmo para todos, cada um sentia o gosto que mais lhe apetecia. Em pequenas coisas nós vemos a misericórdia divina se manifestando, a ação dos benfeitores espirituais se manifestando, para que, por caridade, por compaixão, o espírito nessa condição possa ter o socorro o mais plausível possível, mais próximo daquilo que a misericórdia divina contempla para todas as suas criaturas. Não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos. Aqui ele vem falando dos espíritos hindus que eram especialistas em ação magnética de socorro aos espíritos suicidas. Todo o Hospital Maria de Nazaré, ele é atendido por esses espíritos hindus especialistas em curas espirituais. Aliás, toda a colônia é administrada por esses espíritos. E os que não são treinados por eles para atender as pessoas dessa maneira. Então ele continua dizendo que falaram docemente a cada um de nós. Apuseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas. Acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso.
cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Necessitais de repouso. Repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Imaginemos a bênção de uma fala assim. O espírito que estava agora há pouco no Vale dos Suicidas, protegido, mas numa situação de sofrimento, morando numa caverna, numa situação muito difícil, agora deitado, repousando num leito de hospital, atendido carinhosamente e com um benfeitor sussurrando: sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E ele continua dizendo: e se conosco assim procederam outros assistentes, certamente o mesmo fizeram em torno dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Então é belíssimo essa descrição, porque mostra realmente a ação da misericórdia divina, do amor divino, que nunca cessa para todas as suas criaturas, mesmo quando deliberadamente essa criatura se arvora de querer se matar, se destruir. O pior crime que um ser humano pode cometer. Esse ato de querer se autodestruir, como se isso fosse possível. Na verdade, não é. Depois de passado por todas as dificuldades, a misericórdia divina está sempre solícita e sempre oferecerá a todo delinquente a oportunidade de reparação, de superação completa da delinquência que o caracteriza. Como nos ensina Jesus, Deus não quer nunca a morte do pecador, mas a morte do pecado. Então todos, por mais crimes que possamos cometer, sempre poderemos receber auxílio para a superação das nossas dificuldades. É claro que nós não precisamos nos matar para chegar numa condição assim, porque nós podemos, por amor, receber toda a ajuda possível para nos redimir dos nossos erros, sem necessidade de passar por uma situação como essa que o Camilo vem descrevendo. No próximo bloco, nós trabalharemos exatamente aquilo que é o objetivo principal dessa videoaula, que a misericórdia do atendimento espiritual não substitui a autotransformação. Alguns fatos que acontecem com Camilo e que nós vamos analisar, refletindo juntos que toda essa misericórdia divina, todo atendimento espiritual nunca vai substituir a necessidade dessa transformação interior para melhor. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Camilo pôde testemunhar o trabalho abnegado e incansável da Colônia Esperança no auxílio aos sofredores. Mas isso não impediu a sua própria consciência de refletir sobre o ato que cometeu. Continuemos agora com os seus relatos. Continua a descrição do Camilo Castelo Branco. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas
e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas, ai de mim! Semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. Então aqui ele vem falando daquele desapontamento que nós já vimos em videoaulas anteriores, que o Livro dos Espíritos se reporta, que é o pior sofrimento para o suicida. Mesmo que ele tenha todo o socorro necessário, ele sempre vai se deparar com desapontamento. Porque ele quis se matar e a morte não existe, permanece vivo numa situação bem mais difícil. Por maior que seja o socorro, sempre vai haver esse desapontamento, o arrependimento tardio, para que ele possa, a partir disso tudo, começar lentamente todo um trabalho de reerguimento interior. Então, como nós estamos vendo nessas videoaulas, o suicídio nunca será a solução. Ele é uma falsa solução. Sempre trará um profundo desapontamento para o espírito que comete esse ato, porque ele sempre se deparará com a imortalidade. Ele, querendo a morte, permanecerá vivo e com todas as angústias decorrentes daquilo que o levou ao suicídio, somadas a todas essas que nós temos trabalhado nessas videoaulas. E incômoda sensação de vergonha chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Olha que fala interessante do companheiro. Incômoda sensação de vergonha, gritando ao meu orgulho, que ali me achava indevidamente. Como nós trazemos em nós, na consciência, a lei de Deus, conforme nos reporta a questão 621 de O Livro dos Espíritos, mesmo atendido, o espírito vai ter sempre essa sensação de que ele é um trânsfuga da lei, de que ele é socorrido pela misericórdia, em nome da caridade e da compaixão, mas que não o retira dessa condição de um trânsfuga da lei, que não tem direitos, mas que por misericórdia divina é socorrido, é orientado para que possa se renovar. Agora, essa marca, essa mácula que fica na própria consciência do espírito, só com o tempo que ele poderá superar. É na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo, Jesus fala que ele volta para a casa do pai arrependido, mas ele se sente indigno, exatamente essa indignidade que o espírito sente quando é um trânsfuga da lei, principalmente o suicida, que é o maior crime que o ser humano pode cometer. Então, enquanto ele não se reabilitar perante a própria consciência, ele vai se sentir fora dessa lei e, por mais atendido que seja, por mais amparado que esteja, ele vai se sentir
fora é como se houvesse uma vibração vertical que organiza o universo. Essa vibração é feita pelo amor. Como o suicida praticou um ato de desamor profundo contra si mesmo, ele fica desconectado até que se recupere perante a própria consciência. Isso vai acontecer em futuras existências, às vezes mais de uma existência ele terá para se recuperar desse ato ignóbil que ele cometeu contra si mesmo. Dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando-me na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo, e bem vivo. Aqui novamente a dúvida que ele tinha logo depois que se percebeu vivo, ainda no túmulo, continua a dúvida, porque ele se percebe vivo, ele percebe o corpo dele, ele continua com a ferida no ouvido causada pelo projétil da arma de fogo, e ele tem dúvidas que ele o corpo havia morrido, na verdade. Mas ele continuava vivo porque ninguém pode se matar de verdade. Que se passara, pois? Meus companheiros de enfermaria e, por certo, todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados. Então aqui ele vem falando dos companheiros de enfermaria, que, como ele percebe com os semblantes desfigurados, também nas suas próprias elucubrações íntimas. E acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuavam supliciando a nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobos. Então, apesar da hospitalização, do sono, de tudo aquilo que havia à sua volta de atendimento, os problemas causados no perispírito permaneciam. É claro que é natural que permaneça. Não é o socorro externo que vai transformar algo que diz respeito ao espírito internamente. Todas essas dores físicas são repercussões do fato acontecido com o corpo físico, e que só com o tempo que o espírito vai se libertar completamente. Na verdade, ele só vai se libertar depois de uma ou mais reencarnações, onde o corpo físico vai absorver energias que ele criou a partir do instante do suicídio. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral estorcia-se o pescoço entumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. Então, cada um tendo as repercussões de acordo com o gênero de morte que eles se impuseram. João de Azevedo, retendo na mente torturado o envenenamento do corpo que lá se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica, e Belarmino a esvair-se em sangue o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu, em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Esse último espírito que ele se refere, o Belarmino, ele tinha assassinado a sua amante enforcada, e depois do assassínio ele cortou os pulsos e veio a desencarnar, a suicidar com os pulsos cortados.
Então, cada um tendo o seu drama íntimo, apesar de todo o ambiente hospitalar, todo o atendimento, eles continuavam, cada um com o seu drama íntimo criado a partir do suicídio. Todavia, o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um, reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. Então aqui ele faz a referência àquilo que nós trabalhamos em videoaulas anteriores, das imagens mentais plasmadas no ambiente, em que cada suicida plasma no ambiente aquilo que ele praticou no suicídio. Aqui é o que se afoga, plasma no ambiente regiões de rios caudalosos, oceanos. Os que se enforcam, plasma a forca. Os que se matam dando tiro no ouvido, plasmam o revólver, o estampido constante. Então isso já não acontecia mais. O que acontecia no Vale dos Suicidas, pelo próprio fluido vital que eles emanavam, criando de uma forma subconsciente esses panoramas mentais que os companheiros à volta acabavam participando involuntariamente. Agora cada um estava entregue a si próprio. Como toda a carga de fluido vital já havia sido expelida, já não produziam as imagens mentais para os demais verem, mas cada um continuava com o seu drama íntimo de acordo com o tipo da morte que havia provocado. Agora vamos ver o relato do Camilo Castelo Branco se reportando a atendimentos médicos que eles passaram a receber para superar essas dores, essas dificuldades que ele relata anteriormente. Ele fala agora de um médico chamado Joel Steele, que os vem para chamá-los para levá-los para atendimentos específicos. Meus amigos, chamo-me Joe Steele. Sou ou fui, como queiram, português nato, mas de origem inglesa. Bem, é como compatriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico, a fim de serdes submetidos aos necessários exames, pois que se iniciaram neste momento os trabalhos de cirurgia. Então Joel Steele os busca na enfermaria para levar para ambientes próprios para cirurgias psíquicas que aconteceriam no perispírito. Prontificamo-nos esperançados. Não desejávamos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentíamos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorrera com o corpo físico material. Havia muito que nos fazia ansiar pela presença de um facultativo. Não assistia ao que foi passado com os meus companheiros de desdita, mas quanto a mim, em chegando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, fui transferido dos cuidados de Joel Steele para os do jovem doutor Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização físico-espiritual, o perispírito, foi submetida a minuciosos e importantes exames. Então aqui o Camilo Castelo Branco vem falando do início de todo um processo de atendimento para o socorro ao perispírito. Nós vimos em videoaulas anteriores todas as alterações que acontecem no perispírito, movido pela destruição abrupta do corpo físico. Então o perispírito ele se ressente intensamente daquilo que ocorre no corpo físico. E as feridas vão ser muito mais delicadas no perispírito do que no corpo físico. Então aqui o Roberto de Canalejas, que é um médico espanhol desencarnado, que está aqui para começar o atendimento dele inicial.
prepará-lo para as cirurgias psíquicas que seguiriam-se logo depois. A minha organização astral prestaram socorros físicos astrais, justamente nas regiões correspondentes às que, no envoltório físico terreno, foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo de que utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Então imaginemos, o espírito dá um tiro no próprio ouvido, então a bala ela explode e toda essa região do ouvido, da mandíbula, da faringe, do cérebro foi danificado. Foi danificado no corpo físico, como o perispírito se ressente de uma maneira bem mais intensa, e como nós já vimos no perispírito, nós temos todos os órgãos que existem no corpo físico, todos esses órgãos foram alterados e gerando as dores que ele sentia, gerando todo o sangramento que ele percebia sem cessar. Na verdade, como nós já vimos também em videoaulas anteriores, uma repercussão mental daquilo que se passou no corpo físico que repercute no perispírito. Era como se eu, quando homem encarnado, e realmente assim fora, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio. Como se eu fora duplo, e o segundo corpo, possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo-o enfermar aquele. Então, todas as repercussões do perispírito que nós já estudamos amplamente. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros, para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o tresloucado gesto que tivera. Então aqui ele vem falando, né, de todos os atendimentos feitos no perispírito, as terapias que os benfeitores espirituais usam para o socorro. Né? São terapias que ainda não existem na Terra, mas que com certeza todas essas terapias vão ser desenvolvidas na Terra. Já se começa a se trabalhar de uma forma muito intensa nesse sentido. No Oriente essas práticas já são milenares, mas que no Ocidente ainda a nossa medicina ainda tem muita resistência para métodos assim. Mas com certeza no futuro nós teremos todos esses métodos que ele descreve nesse texto. E a questão importante é também que, ao mesmo tempo que o socorro era feito, os benfeitores filmavam as regiões para enviar para o Departamento de Reencarnação. Isso é muito interessante, porque tudo aquilo que estava acontecendo, que os danos do perispírito, estava sendo recomposto para que ele normalizasse. Só que tudo isso, ainda esse método de fora para dentro, ele reconstitui parcialmente,
porque os danos são no perispírito, no nível mais profundo, que o espírito calceta gera esse dano. Então somente no corpo físico é que o dano vai ser absorvido pelo corpo físico definitivamente e superado. Então, no caso do Camilo Castelo Branco, ele se matou porque ele ficou cego. E aí, quando ele se mata, ele destrói toda essa região do aparelho auditivo, faríngico, cerebral, nasal. Na próxima encarnação que ele teria, além da cegueira, que ele deveria experimentar na mesma idade que ele se suicidou na encarnação anterior, ele traria uma deficiência no aparelho auditivo, nessas regiões que havia acontecido o dano. Para quê? Para que ele pudesse expiar o próprio dano causado ao corpo físico, para aprender na falta a valorizar o órgão normal que ele tinha. Apenas a visão estava alterada por uma razão anterior, era um processo expiatório, ele estava passando pela dor expiatória, mas suicida-se, ampliando mais ainda as dores para o seu futuro. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso do qual é o dirigente. Então é a partir do perispírito que o corpo é comandado. Quando se destrói o corpo, o perispírito recebe todos esses impactos mentais e físicos causados ao corpo físico e, claro, vai gerar todas essas dificuldades que nós temos amplamente estudado. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera. Oh, sim! E que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam-me o espírito. Não era possível que eu tivesse morrido. Isto seria a morte? Seria a vida? Mas afinal, onde me encontro eu? O que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendeu-me o cirurgião hindu, sem se deter na melindrosa atuação. Fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste, não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna, por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa, e que traz a qualidade sublime do ser imortal, enquanto o outro, o de carne,
que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é este outro que aqui está. Então aqui nós vemos o Camilo novamente confuso com tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Como nós já estudamos em videoaulas anteriores, esse é um dos principais dramas do suicida. Como ele estava querendo morrer, ele acreditava que ao morrer tudo acabava, o tempo todo se sente vivo. Mesmo atendido nas suas necessidades, ele se sentia vivo e uma vida pujante. Muita gente ainda tem uma visão da morte, mesmo aqueles que acreditam na vida após a morte, ainda tem uma visão da morte, da vida após a morte muito pueril. Tem gente que acha que o espírito, depois que desencarna, vira um fantasminha, um ser disforme. Na verdade, nós temos o perispírito, que é o corpo do espírito. Então, quando ele se vê nesse corpo vivo, pujante, com os ferimentos, com tudo aquilo que ele trazia no corpo físico, ele começa a entrar em profundas dúvidas, como ele já tinha tido no passado. Ele se refere às situações de que no Vale do Suicida ele percebia que tinha morrido e que estava no chamado inferno teológico. Agora, socorrido no hospital, ele volta a ter essa dúvida cruel, que faz parte do desapontamento que o suicida tem. E o benfeitor hindu vem e tira completamente a sua dúvida. Que jamais ele poderia morrer, que o que havia morrido era o corpo físico que ele havia desprezado, mas que aquele corpo espiritual permaneceria vivo por toda a eternidade, e que era a realidade nua e crua que ele estava sendo convidado a refletir. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!